De volta ao nosso curso Fé, e nós estamos estudando o módulo 3, cujo título é A Oração do Pai Nosso. Estamos na lição de número 1, que é a introdução dessa oração, em que o Senhor Jesus nos ensinou a orar da seguinte maneira: Pai Nosso que estás no céu. E nessa lição nós estamos na parte primeira, que é sobre a pessoa a quem nós devemos nos dirigir. Nós estamos então tentando mostrar quem é o Deus que o Senhor Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. O que ele tem, o que ele é, o que ele pode fazer. Hoje nós vamos ver que o nosso Deus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Deus olha para toda a humanidade nesse minuto. Nós somos mais de 6 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. E Deus sabe os mínimos detalhes do que está na mente e até do que está chegando à mente. Quando nós chegamos diante de Deus, Ele sabe de tudo a nosso respeito. Não há nada oculto. Então Jesus queria nos ensinar que quando formos orar, pensemos bem a quem nós estamos nos dirigindo, endereçando a nossa oração, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. E se nós chegarmos de maneira correta, nós poderemos ser atendidos de maneira correta que nós precisamos também. Para que nós entendamos que Deus é onisciente, eu já, no curso Fé aqui agora, eu já falei sobre esse versículo, Hebreus capítulo 4, versículo 13, nós temos aqui a declaração do Espírito de Deus. Ele sabe de todas as coisas, tudo, absolutamente. Diz aqui o seguinte: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Não há nenhuma criatura que consiga se esconder da presença do nosso Deus. Ao contrário, todas as coisas estão nuas e patentes, estão às claras diante daquele com quem temos de tratar, com o nosso Pai. Então, quando você for agora a Deus em oração, pense sobre isto. Você está chegando, Pai Nosso que está no céu. Você está se endereçando, se dirigindo a uma pessoa que sabe tudo. E olha, não adianta tentar esconder. Não, eu não vou falar isso. Ele já sabe. E graças a Deus, e louvado seja o nome dele, porque ele sabe. Porque muitas vezes nós chegamos diante dele como os bonzinhos. Aparentemente não há erro nenhum em nós. E nós estamos convictos que somos pessoas limpas, de pensamento, de ação. E começamos a falar com Deus. E quando começamos a nos abrir perante Ele, Ele que sabe tudo, nos mostra o que está errado. E aí muitos entendem errado o que Deus está mostrando, esquecem e tentam convencer a Deus de que aquilo não existe, ou que aquilo todo mundo tem, tal. Pois Deus está nos dando a oportunidade de nós nos limparmos, nos aproximar dele, nos colocar diante dele. É isso que ele está falando com a gente. No Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 47 ao 49, portanto 3 versículos, nós temos aqui uma explicação do Evangelho sobre a onisciência de Deus. João capítulo 1, começando no versículo de número 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vamos entender isso aqui que o Espírito de Deus está nos mostrando. Filipe
encontrou a Natanael e disse: Natanael, nós encontramos um de quem Moisés escreveu na lei. De onde é que ele é? Ele é de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Nazaré, naquela época, era assim, um local assim meio mal falado. Era uma cidade que as pessoas não tinham assim muito freio moral. E o Natanael tinha consigo que de Nazaré não vinha coisa boa. Se bem que Jesus próprio não era de Nazaré, ele foi criado em Nazaré, ele era de Belém. Tudo bem. O Filipe disse: vem e vê. Quando Natanael está chegando, Jesus, que é onisciente, sabe de tudo, ele é Deus, ele presenciou essa conversa, ele presenciou a conversa que só teve essa madrugada, ele presencia aquelas conversas nojentas que você tem. Isso é que é o triste. Ele sabe de tudo. O Natanael então vai chegando e Jesus disse: olha, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E o Natanael, que não há engano, tapiação, uma pessoa realista, né? O Natanael então disse assim: de onde é que tu me conheces? Natanael ficou até meio perturbado, porque o Filipe disse que era de Nazaré o homem. A fama de Nazaré não era boa. Ele chega, recebe um elogio desse. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael disse: mas que negócio é esse? De onde é que tu me conheces? Peitou Jesus. E o Senhor Jesus vai e mostra que ele é o Deus eterno, onisciente. Ele disse: moço, Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael bateu de joelho no chão e disse: tu és Deus de Israel. Não sei se ele ajoelhou, deixa. Natanael respondeu e disse: ele não falou que ele bateu o joelho no chão. Ele disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o Deus de Israel. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, que quando Jesus disse isso, o Natanael disse que ele era Deus? O negócio é o seguinte: o Natanael, como Jesus disse, era um homem que não queria se enganar. Ele sentiu o desejo de fazer uma oração, viu uma figueira, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, se certificou que ninguém estava vendo. E ali ele falou sério com Deus. Talvez ele tenha dito: Deus, mostra-me a verdade. E quando ele falou sério com Deus, Deus viu. Olhou, não tinha ninguém, só ele e Deus. E deve ter feito uma confissão muito bonita. E agora Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Ele disse: então tu és Deus, que ninguém mais me viu a não ser Deus. Deus vê, meu irmão. Deus contempla. Deus vê o seu sofrimento, a sua luta, o bem que você tem feito a algumas pessoas, só colhido em gratidão. A semente que você tem plantado e não tem colhido uma boa colheita. E Ele quer mudar por completo essa história. Samuel, 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel, lá no Velho Testamento, 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O caso é o seguinte: Deus é onisciente e Deus olha para dentro do coração das pessoas. É aí que Deus olha para as pessoas. Nesse caso aqui, o profeta Samuel tinha sido dirigido por Deus para ir à casa de Jessé e consagrar um dos seus filhos para ser rei de Israel, porque Deus havia rejeitado Saul. Quando Samuel chega lá, faz saber o Jessé fica feliz
E o primeiro filho que vem é o filho mais velho, o primogênito. Havia naquela época a bênção da primogenitura. O primogênito, o filho mais velho, era o herdeiro de tudo. E esse rapaz, Eliabe, era um rapaz bonito, alto. E quando Samuel viu, Samuel ficou feliz. Ah, esse mesmo, primogênito. Com essa aparência, claro que é ele. E Deus disse, não, Samuel. Deus não vê como vê o homem. E graças a Deus por isso. Porque se Deus visse como vê o homem, talvez eu não estivesse aqui, nem você aí. Porque houve épocas em nossas vidas em que estávamos verdadeiramente no vermelho. Em que estávamos completamente errados. E Deus, que não vê como vê o homem, mas viu que aquilo ali não era o nosso coração, eram envolvimentos. O Senhor Deus, então, com a sua misericórdia, nos atendeu, nos ajudou, nos socorreu, nos poupou, livrando-nos até mesmo de acidentes, de decisões erradas que acabariam com a nossa vida. Alguns de vocês, Deus tirou na hora em que você ia suicidar, Deus tirou aquele pensamento maligno do seu coração. Ou que você iria prostituir-se e Deus lhe ajudou. Pois bem, porque Deus olhou para o coração. É isso que Jesus está dizendo para nós. Ele é onisciente. E quando formos orar, Pai nosso que está no céu, pensemos. Ele sabe de todas as coisas. Se eu olhei para uma pessoa do sexo oposto, com desejo maligno, ou até do mesmo sexo, porque infelizmente essa praga de homossexualismo está graçando por esse mundo. Você deve dizer, se eu olhei, o Senhor Deus sabe. E não adianta esconder, eu tenho que confessar. Se eu fui mal para com aquela pessoa, para com aquela empresa, e dei um prejuízo, mas eles são muito ricos, não precisam. Deus sabe. Confesse, peço perdão. Pai, perdoa-me. Eu confesso que eu errei e quero o perdão do Senhor. Na hora que você fizer assim, agir desse momento, você vai ver que realmente Ele é o seu Pai, porque você é filho. Segundo, 1 Reis 8:39. 1 Reis 8:39. Ouve tu, então, nos céus, acenda a tua habitação e perdoa, e faz e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Olha, o que se passa no seu coração, Deus conhece. O que passa no coração daqueles que estão na sua casa, agora Deus conhece. O que passa nos corações de todos que moram na sua rua, Deus conhece. De todos que moram no seu bairro, na sua cidade, Deus conhece agora. De todos que moram no seu estado, no nosso país. Missionário, somos mais de 150 milhões e Deus sabe exatamente o que passa no corações agora. Deus sabe que o presidente da República do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da França, da Líbia, de Israel, estão pensando nesse momento. Deus vê o coração de todos os detentos. Deus vê o coração de todas as autoridades. Deus sabe por que aquela autoridade está lhe perseguindo. Ou você está perseguindo alguém. Meu irmão, é essa consciência que Ele quer que você tenha dele. Pai nosso que estás no céu, Ele é onisciente. Eu não posso esconder dele. Eu tenho que confessar. Meu Deus, eu errei. Meu Deus, eu pequei. Meu Deus, eu estou aqui agora, em apuros. Tira a lisonja da sua boca.
Fale a verdade. Não bajule ninguém. Deus conhece quando você fala com sinceridade ou com hipocrisia. E para Deus, isso que está no céu. Ele é onisciente. 2 Crônicas 26, 16, 9. 2 Crônicas 16, 9. Diz aqui o Espírito de Deus. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Parando aqui, tá bom. Os olhos de Deus estão passando por toda a terra. Para quê? Para condenar. Para jogar por terra. Para fazer sofrer. Não, 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 não. Esses olhos não são os olhos do amor. Ele passa por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Davi orou e disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito inabalável. Deve ser a sua oração. Salmo de número 51. Se o seu coração não for puro, versículo 10, 51, 10, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Ele está passando agora e vendo. É momento de você ir diante dele. E ao dizer, Pai nosso que estás no céu, eu estou me dirigindo a um que sabe todas as coisas, que entende tudo. Deus, eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu sei que eu tenho errado, tenho me corrompido, tenho me desrespeitado. Eu sou imundo, mas eu preciso do teu favor, da tua ajuda. Ó Senhor, perdoa-me. Não tente enganar a Deus. O ser a quem você deve se dirigir e endereçar. O ser que tem condição de ajudar, ele conhece tudo que se passa, não só no seu coração, mas no coração de toda a humanidade. E ele quer mostrar-se forte agora. Ele quer pôr a fortaleza dele na sua vida. Aceite em o nome de Jesus. Passemos para outra sessão do nosso curso. A corte sentencia em 16 horas, 8 horas por dia de serviço comunitário. Só que eu me recuso. Serão então 24 horas em 3 dias. Sessão encerrada. Você gostou da nossa cidade? Uma paciente pediu para eu orar por ela. Eu sou uma médica, curo pessoas. Quando um paciente ora por cura, Deus o... E se fizermos nossa parte? Muito bem, estamos de volta ao nosso curso Fé e estudando agora a famosa oração do Pai Nosso. Eu estou cumprindo uma promessa que fiz há muito tempo e obrigado a Deus por ter me dado condições de cumprir. Estou começando a cumprir, de fazer um estudo com os irmãos, porque a oração do Pai Nosso não é uma oração para se rezar, para ficar aí, Pai Nosso, no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, repetindo, e não recebendo nada. Não, ela é uma oração que nós temos que entender. E nós estamos no módulo 3, a oração do Pai Nosso, no nosso curso Fé, e a lição número 1, que começa com essa frase que Jesus iniciou a oração, Pai Nosso que estás nos céus. Nós estamos na parte 1, que é a quem devemos nos dirigir, quer dizer, se Ele é o nosso Pai, vamos entender o que Ele é, o que Ele pode fazer para nós, qual é a confiança que nós podemos ter nele. E estamos agora na seção 3. Por exemplo, hoje, Ele é o único Deus verdadeiro. Ele não é um Deus, Ele é o único Deus verdadeiro. Os outros que tem, alguns é da mitologia grega, da mitologia afro-brasileira, da mitologia da Escandinávia, mitologia do país tal, isso da Índia, isso do Oriente, isso aí não quer dizer nada. São deuses criados pela invencionice humana.
O nosso Deus não foi o homem quem criou. Ele existe de eternidade a eternidade. Ele não teve princípio e nem terá fim. É aquilo que se diz, com a nossa mente finita, nós jamais conseguiremos compreender como Deus é. Nós temos que aceitá-lo porque Ele é Deus dessa maneira. E o bom é que Ele nos ama. E hoje, então, nós vamos ver que Ele é o único Deus verdadeiro. Agora, isso quer dizer que Ele não pode enganar, nem sequer mentir. Por exemplo, mentir é afirmar coisa que sabe ser contrária à verdade. A pessoa mente quando ela afirma uma coisa que ela sabe ser contrária à verdade. Também induzir em erro e também cessar de ser bom. Quando a pessoa deixa de ser bom, a pessoa está mentindo, porque Deus nos fez para nós sermos bons. Deixou de ser bom, a pessoa está mentindo, está negando a própria essência da vida. E enganar é induzir a erro. Por exemplo, os falsos cristos, eles enganarão. Então nós vamos ver que o nosso Deus, ele não pode mentir e nem tampouco enganar. A gente pega a Bíblia Sagrada e nós encontramos na Bíblia Sagrada milhares de promessas. Disse que ela tem 30 e tantos mil promessas, ou seja, cada versículo é uma promessa. Eu não sei se cada versículo é uma promessa, mas eu sei que alguns versículos contêm várias promessas. Então nós temos aí milhares de promessas dentro da Escritura Sagrada. E Deus fez essas promessas, por quê? Porque Deus é um sonhador, é um visionário que disse, olha, eu vou fazer isso. Não, o nosso Deus não pode ter essa qualificação. Infelizmente, pelo ensinamento que muitos religiosos têm e passam para os outros, o nosso Deus, ele não é completamente verdadeiro. Porque eles ensinam o seguinte, quando Jesus disse que nós purificaríamos os leprosos, esses religiosos ensinam, que não quer dizer os coitados que têm a hanseníase, a doença chamada lepra. Não, o que quer dizer o pecado da alma? Mas vamos entender o seguinte, aquele leproso de Mateus 8, ele era um adúltero? Talvez o fosse. Ele era um pecador inveterado? Talvez o fosse. Mas só que ele, além de ser talvez essas coisas, ele tinha a hanseníase, a lepra do pior estágio, aquela que vai comendo o corpo da pessoa. E esse cidadão ouviu Jesus ensinar o Evangelho, chegou e disse, se quiseres, bem pode me purificar, adorando a Jesus. Jesus estende a mão, toca nele e cura. Jesus não mentiu. Jesus mostrou que ele era poderoso, porque mentir também é deixar de fazer o bem. Bom, imaginemos que Jesus tivesse tentado e não conseguido. Então Jesus fracassou, Jesus mentiu. Bom, hoje vem o leproso e nós falamos, olha, Deus não cura mais hoje. O leproso dirá, puxa, por que eu não nasci 2000 anos atrás, lá na Palestina? Eu não ficaria leproso? Então o Deus da Bíblia mente? Aí ele lê lá e Jesus disse em Mateus 10:1, purificar os leprosos. Você não pode me purificar? Não, eu até gostaria, mas só que ele está falando a lepra da alma. Por que ele não diz então adultério? Por que ele não diz roubo, inveja, prostituição, e outros pecados mais? Ele tem que inventar palavras. Então o nosso Deus, ele está dando uma falsa esperança. Ele está afirmando uma coisa que ele sabe não ser verdade. Ele está mentindo. Vamos ver se Deus pode mentir? Números capítulo 23, versículo 19. Aqui em Números, nós temos aqui uma declaração, 23, versículo 19. Feito por um cidadão que foi tentado de todos os jeitos para amaldiçoar o povo de Deus. E ele não amaldiçoou, recusou. E diz aqui, Deus não é homem, assim ele falando, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele,
e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Entendamos o seguinte: o cidadão diz que Deus é o seu pai. Ele é um sacerdote, um pregador. Não, claro, eu aceitei Jesus e Jesus me salvou e o Senhor Deus é o meu pai. Tudo bem, vamos bater palma para ele. Em seguida ele diz que Deus não faz mais milagres hoje. Então Deus tornou-se homem para que mentisse, ou filho do homem para que se arrependesse. Porque há 2000 anos ele fez. Há 2000 anos ele simplesmente manifestou o seu poder, a sua glória, e o povo creu nele. Hoje não. Hoje ele não está fazendo mais isso. Virou fracassado, derrotado, perdeu a habilidade, deixou de fazer o bem, mentiu? Não. Balaão disse: Deus não é homem para que minta. Jamais. Jamais ele irá mentir. Ele afirmará algo que ele sabe ser contrário à verdade. Clama a mim e responder-te-ei. Aí vai o necessitado e clama, ele não responde. Ele sabia que não ia responder. Por que não tirou isso da Bíblia Sagrada? Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, ele diz: verdadeiramente, falando de Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades, foi moído pelas nossas agressões, ele foi ferido, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz, estava sobre ele. 5 coisas que está dizendo que ele sofreu. Tomou as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas agressões, nossa iniquidade e o nosso castigo. E ele diz: pelas suas pisaduras vós fostes sarados. Você já leu isso em Isaías 53, 4, 5? Agora diz: Deus mentiu? Olha, se você acha que Deus mentiu, que ele falou isso aleatoriamente, então você não tem o direito de chamá-lo de pai. Porque ele é pai. E ele não mente. Ele jamais engana. Ele jamais deixará de cumprir a sua palavra. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tito 1:24. Vamos ver o que diz Tito. Tito é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para esse pregador. É depois de Timóteo, antes de Hebreus. Fica entre Timóteo e Filemon. Filemon é uma carta muito pequenininha, que fica de uma página só, que fica antes de Hebreus. Tito 2, 1:24. Aqui o apóstolo Paulo, não é Tito 1:24, não tem 1:24. 2:24 também não tem. Então eu vou ficar devendo, não vou ficar devendo, não. Enquanto eu converso com vocês, eu procuro aqui na enciclopédia bíblica, foi onde eu achei, só se há um erro aqui então na enciclopédia bíblica. E os editores dessa pequena enciclopédia, mentir, eles terão então que mudar. Tito 1:2, não tem 24, é 1:2. Então é Tito 1:2, diz o apóstolo Paulo o seguinte: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então o nosso Deus, não é que ele não queira, ele não pode. Tem coisas que Deus não pode fazer. Nós falamos que Deus é onipotente. É verdade. Que ele pode tudo. Nem tudo. Deus não pode mentir. Jamais Deus mentirá. Jamais Deus deixará de cumprir a palavra dele. Ele prometeu, está escrito na Santa Escritura Sagrada, ele declarou que Jesus levou as nossas doenças, nossas enfermidades. Pois bem,
Aí vem o cidadão e diz, então, isso é simbólico. Ele levou os nossos pecados. Também levou. Você pode ler aqui que diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, quer dizer, ele sofreu as nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Mas as nossas doenças, ele levou. E qualquer pessoa, você que está me ouvindo agora, que se firmar na palavra de Deus e dizer, Deus, eu acredito, eu creio, e dirigir-se a esse mal que está no seu corpo, chamando-o pelo nome, e disser a ele, você vai embora agora, abandona o meu corpo, qualquer pessoa que assim o fizer, tornar-se-á numa pessoa liberta. Meu irmão, uma coisa é impossível de acontecer, é que Deus minta. Jamais deixará de mentir. Deixa eu ver se Hebreus 6:8 fala também. Não é Hebreus 6:8, é uma outra declaração que fala coisa parecida. Mas enganar. Missionário, nosso Deus, talvez ele engane. Muito bem. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24, tira qualquer dúvida, quem engana não é o Senhor Deus. Quem engana é o anticristo, o falso. Diz aqui 24 Mateus, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nós temos que abrir os olhos, porque vai chegar um tempo de grande aperto sobre a humanidade. O diabo vai conseguir levantar falsos cristos e falsos profetas. Falso Cristo é aquela pessoa que vai dizer que ele é a solução. O problema, ele tem a solução. A igreja dele tem o poder. Ela resolve qualquer parada. Abre os olhos, hein? E eles vão fazer grandes sinais e prodígios que, se possível, até enganarão os escolhidos. Haverão também falsos profetas, pessoas que não vão trazer a glória para o Senhor Jesus. Eles também são iluminados. Eles também conseguem fazer sinais e prodígios. E vão enganar tantas pessoas, só não conseguirão enganar aqueles que estão firmados na palavra de Deus. Aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus. Então, quem é que mente, quem engana? O Senhor Deus? Esse nunca, esse jamais. Ele nunca, jamais deixará de cumprir a sua palavra. Em 1 Samuel 15:29, é lá no Velho Testamento, 1 Samuel é antes do livro de Reis, 15:29, diz o seguinte, 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Deus abriu a palavra para você, você encontrou a sua promessa na Escritura Sagrada, pode ter certeza, é sua e você pode tomar posse dela. O Senhor, aquele que é a força de Israel, a força do seu povo, aquele que nos tempos bíblicos se manifestou com tanto poder, ele não mente e tampouco se arrepende. Por que ele não mente nem se arrepende? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, ele prometeu, ele cumpre aquilo que seus lábios prometeram. Eu falei em Hebreus 6:8, mas parece-me que é Hebreus 6:18. Faltou-me aí tempo para pesquisar mais um pouquinho e chegar lá. Vamos ver se é Hebreus 6:18, essa citação que fala também, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que desminta, tenhamos a firme consolação nós que
que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, é impossível que Deus minta. O que ensinou Jesus? Que nós orássemos, Pai nosso que estás nos céus. Quando formos falar com Ele, devemos ter na memória, na lembrança, que estamos nos dirigindo àquele que não mente. É impossível que Ele minta, aquele que jamais engana. Aquele que, quando fez as promessas na Bíblia, sabia o que é que isto representaria. Sabia ele que milhões de pessoas por esse mundo afora iriam crer nessa promessa, iriam clamá-la, e ele teria obrigação de confirmá-la. Meu amigo, minha amiga, Senhor, Senhora, é isso que ele está falando para você nessa hora. Eu não sei o que você sofre, o que você está padecendo, mas eu sei o que está escrito aqui na Bíblia. Veja, creia, invoque o poder de Deus e Deus vai responder a palavra dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro. Ele não pode falhar. E ele não somente é Deus, ele é o nosso Pai. Ele está dizendo agora que ele pode suprir todas as suas necessidades. Basta que você queira. Chame-o de Pai. Ele é o Deus verdadeiro e quer lhe dar a bênção. Passemos para outra sessão do ensinamento em nome de Jesus. Muito bem, amigos, nós vamos dar continuação ao nosso programa do curso Fé, esse nosso estudo. E nós estamos no módulo 3, é a oração do Pai Nosso, a lição número 1, cujo título é a primeira frase dessa oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso que estás nos céus. Estamos na parte primeira, ou seja, a quem nós devemos dirigir. Quando nós falamos Pai Nosso que estás nos céus, o que é que nós devemos ter em mente desta pessoa a quem nós estamos nos endereçando? E hoje, na sessão que já é de número 7, nós vamos estudar que ele é onipotente, ou seja, ele é todo-poderoso. O poder dele não conhece limites. A habilidade do Senhor é completa em todos os sentidos. Deus pode fazer tudo, Deus tem capacidade de realizar todas as coisas, porque ele é todo-poderoso. E nós vamos ver primeiro no famoso Salmo 91, que é um salmo que a maioria do povo de Deus conhece. Pelo menos às vezes você vai até nas casas das pessoas e você repara que em muitas casas é costume deixar a Bíblia aberta em cima da mesa no Salmo 91. O que abrir a Bíblia no Salmo 91 não tem valor algum, porque a Bíblia não é, vamos dizer assim, um livro mágico para repelir as forças do mal. A Bíblia, para ser lida, entendida, o entendimento é que rechaça essas forças do mal. Então diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, descansará. O que é que Deus, o Todo-Poderoso, está nos falando, por exemplo, nesse versículo? Já que nós vamos endereçar a Ele, nos dirigir a Ele, sabendo que Ele é todo-poderoso. Ele está dizendo o seguinte, que se nós habitarmos no esconderijo dEle, à sombra do Todo-Poderoso, nós descansaremos. Então, quando a gente vai em oração, não vamos nos dirigir ao Pai, não devemos nos dirigir como fazem os idólatras quando vão ao ídolo, que oram de qualquer maneira, ficam repetindo, tentando convencer, fazendo uma promessa, um acordozinho meio espúrio, para ver se aquela entidade os atende. Não, nós chegamos e falamos, Pai nosso que estás nos céus, ou seja, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai, mas nós sabemos que estamos nos endereçando, nos dirigindo a uma pessoa que é toda poderosa, que tem todo o poder, que não conhece limitações. Então, se na oração, que pode durar meio minuto ou pode durar 2, 5 horas,
Nós, ao falarmos com Deus, nós dizemos, Senhor, se tu puderes fazer isso, nós estamos confessando que nós não sabemos que Ele é todo poderoso. Ora, nós temos que ter esse conhecimento em mente para quando a gente chegar diante do Senhor Deus, quando nós nos colocarmos diante dele, já colocarmos com essa confiança. Outro versículo que fala sobre isso está no Gênesis capítulo 17, versículo 1. Nós vamos ver aqui que Gênesis 17, versículo 1, a aliança, está registrada aqui, a aliança que o Senhor Deus fez com Abraão. E nós sabemos que Abraão é o pai dos judeus e também dos árabes, e Deus fez essa aliança com Abraão. Depois Deus confirmou essa aliança com Isaac, que é pai dos judeus, e com Jacó, também o ancestral dos judeus. Diz aqui, Gênesis 17:1, depois toda a congregação, não, eu estava em Êxodo, desculpa-me, é Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Eu tenho até um pouco de dificuldade, né, para encontrar, porque são nas primeiras páginas. Diz assim, sendo, pois, Abrão, ainda o nome dele era Abrão, da idade 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E ele continuou aqui dando os artigos, né, as cláusulas desta aliança, a chamada antiga aliança que ele fez com o povo dele. Mas é interessante notar que Deus não mediu palavras. Ele se dirige a Abrão, que depois ele mudou o nome para Abraão, e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele está falando a plena verdade. Não é que o Senhor, vamos dizer assim, pecou por nos usar de modéstia. Não, não, não. O Senhor Deus é Todo-Poderoso. Ou seja, o Deus que pode tudo. E era isso que ele queria que Abraão soubesse. É o mesmo que ele quer que você saiba. Quando você estiver bem baixo, tomara que você nunca esteja, ou passando por uma crise muito séria, uma situação que é inevitável, não tem solução. Olha, a situação está feia, não tem jeito para você. O que é que você deve fazer? Você deve lembrar-se que o Senhor, o Deus eterno, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que não tem limites. É o Deus que pode fazer tudo, conforme já vimos, até da rocha ele fazer aparecer. Ele tem condições de criar filhos para Abraão. Então, quando ele fez essa aliança com Abraão, ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho problemas. Eu não conheço dificuldades, eu não tenho limitações, eu posso realizar qualquer coisa. Se alguém tem problemas, se alguém tem limitações, é com você. Quanto a mim, não. E eu vou ser o seu Deus. Senhor, preste atenção. A Bíblia diz que nós somos os herdeiros de Deus. Nós somos mais, nós somos os herdeiros de Abraão. A Bíblia diz que essas promessas, essa declaração de Deus foi feita para nós. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 14, em que o Senhor Deus diz taxativamente, aqui em Gálatas 3,14, o nosso Deus diz claramente que essa bênção chegou até nós. Diz assim, para que a bênção de Abraão, essa revelação de Deus, chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Bom, ela chegou a nós. Então nós, que éramos gentios, hoje não somos mais, nós somos o povo de Deus, quando formos nos endereçar a Ele, nos dirigir a Ele, devemos estar conscientes que estamos chegando diante de um que é todo-poderoso e que quer nos abençoar. Ele fez duas condições para Abraão, e que são válidas para nós. Ele disse, anda em minha presença. Andar na presença de Deus significa que todas as suas ações, elas são realizadas de acordo com a revelação da palavra de Deus. Se Deus emudece a respeito de uma coisa, tudo bem, nós não queremos saber. Se Deus fala, nós queremos saber aquilo. Então Deus disse, anda em minha presença. Bom, então vamos andar na presença de Deus. Se o Senhor condena, está condenado.
Se o Senhor diz é isto aí. Então, se nós formos comprar, vender, devemos nos pautar de acordo com a palavra de Deus. E ele diz ser perfeito. O que significa isso? Seja uma pessoa que vai até o limite para realizar a minha vontade. Não meça esforços. Não se canse, não deixe de exigir as suas prerrogativas, o cumprimento delas, as suas bênçãos, aquilo que eu digo que é seu. Você seja perfeito. Não deve encontrar erro, dolo na sua vida. Você deve ser uma pessoa que nunca, jamais faça acordo espúrios com o inimigo. Você não pode, de maneira alguma, transigir. Você tem que simplesmente obedecer completamente a minha palavra. É isso que o nosso Deus quer que nós tenhamos na nossa mente. Quando formos orar, eu vou fazer uma oração agora, àquele que é onipotente. E ele é onipotente. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 64, o próprio Senhor Jesus, ele chama o Pai de onipotente. Mateus 26, versículo 64. O próprio Senhor Jesus, ensinando aqui, ele diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus reconheceu que o Pai é todo-poderoso. Ele aqui estava respondendo ali ao sumo sacerdote, ele estava no julgamento dele e ele chamou o Pai de Todo-Poderoso. Mas nós temos que andar um pouquinho mais à frente, porque esse Todo-Poderoso também hoje é um título dado ao Senhor Jesus, que pode fazer todas as coisas. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha, onde é que nós vivemos? Nós não vivemos nos céus, nós vivemos na terra. Mas se ainda estivéssemos nos céus, lá Jesus tem todo o poder. Aqui Jesus tem todo o poder. Quando se trata com Jesus, nós não podemos compará-lo a um dos profetas que o mundo já conheceu como Maomé, o profeta do islamismo. Maomé teve lá suas virtudes, Maomé falou coisa certa, isso é problema dele, ele não era o Filho de Deus. Ele se intitulou profeta, criou uma religião seguida por milhões de pessoas. Jesus não. Jesus é o Filho de Deus e ele tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor Jesus, ainda hoje, nesse momento que eu estou falando, ele conserva todo o poder. Em qualquer lugar que se invocar o nome de Maomé, os demônios não são expulsos. Eles não obedecem. O quê? Quem é Maomé? No tempo de Paulo, ele estava fazendo a obra de libertação. Tinha um judeu chamado Seva, que tinha 7 filhos. E esses filhos ficaram contemplando o ministério de Paulo e descobriram por que Paulo tinha sucesso. Veja o que aconteceu. Eles então acharam o seguinte: o negócio é fácil, é chamar o povo, principalmente os perturbados, usar o nome de Jesus, do Todo-Poderoso, né, sobre os demônios, eles vão embora e o povo acredita em nós. Não há diferença nenhuma entre o que Paulo faz e o que nós podemos fazer. E vamos criar nossa religião, vamos faturar alto. Então anunciaram as reuniões dele, talvez tivesse até tido algum sucesso de início. Existem muitos que não são demônios, são carmônicos, que a gente chama, que é carne misturada com demônio, histerismo, pessoas que são assim levadas pelo autoconvencimento ou pela maneira dos outros falar, que gostam de ouvir. Você sabe que tem gente que segue todo mundo nesse mundo. Então, talvez, eu não estou dizendo, mas esses 7 podem ter tido até um certo sucesso. Um dia, eles estavam lá diante de um homem genuinamente endemoniado. E o demônio se manifestou com aquela sua ira. E eles disseram: nós vos esconjuramos em o nome de Jesus a quem Paulo prega. Senhor, senhora, o demônio virou-se para eles e disse o seguinte: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?
e deu em cima deles, arrancou a roupa dos 7, e eles, com muito sacrifício, fugiram nus pela rua, pelados, porque não puderam contra aquele demônio. Na verdade, não tem outro nome no mundo que pode. Buda, Maomé, Confúcio, o Moon, a Ellen White, e tantos outros profetas que esse mundo já conheceu, nenhum deles é todo poderoso. Só Jesus, que foi profeta, foi sacerdote, rei, é tudo isso e muito mais. Ele é o Deus Todo-Poderoso. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 3, nós vemos aqui Moisés, na sua missão de falar com o faraó. Então o Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: falou mais Deus a Moisés e disse: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Na verdade, só nós, através dos evangelhos, é que chegamos a conhecer a Deus perfeitamente pelo seu nome, que é o nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Mas ele se apresentou a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo que era o Deus Todo-Poderoso. Então, aquele Deus que não tem limites. É deste modo que Jesus nos ensinou a orar. Quando orardes, quando nós chegarmos diante do Pai, devemos chegar chamando-o pelo nome, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E dizendo: Senhor, eu estou aqui no teu nome, porque eu sei que tu podes tudo, tu és maior do que esse câncer, tu és maior do que essa acusação, tu és maior do que esse problema tal. Senhor, eu venho aqui buscar o teu poder, a tua ajuda, e eu não vou sair de mãos vazias, eu não vou de maneira alguma permitir que o inimigo toque em mim, que o inimigo me destrua. Ao contrário, eu vou assumir aquilo que é meu. Meu irmão, ele se deu a conhecer a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Ele também quer se dar a conhecer a cada um de nós como esse Deus que pode fazer qualquer coisa. No livro de Jó 11, versículo 7, diz assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Claro que não é possível. Foi aí o Zofar repreendendo a Jó, mostrando a sabedoria de Deus, exortando ao arrependimento. Quer dizer, o Todo-Poderoso, ele tem toda a sabedoria. Nós já vimos que ele é onisciente, já vimos que ele é onipresente, e hoje estamos vendo que ele tem toda a habilidade. Deus tem toda a condição de tocar na sua vida agora e arrancar esse mal que está dentro de você. Por quê? Porque ele é todo poderoso. Ele não conhece limites. Não há barreiras para Deus. Ele decidindo operar, quem impedirá? Meu irmão, minha irmã, toda vez que você for orar, além de tudo que já vimos no curso Fé, que devemos ter em mente, saiba que você não está chegando perante um que está lutando com os ídolos para ver quem ganha, que está lutando com as entidades, com os demônios. Não. Um que é muito mais alto, é supremo, ele é grande, ele é tremendo. E o mais importante disso, e o melhor de tudo isso, é que ele é o nosso Deus. Ele só pediu 2 condições a Abraão, e ele pede 2 condições a nós. Anda em minha presença. Não saia da presença de Deus. Onde você for, esteja ligado, pensando, junto com a palavra do Senhor. E tudo que você for fazer, trabalho, compra, venda, casamento, faça de acordo com a palavra de Deus e seja perfeito, ou seja, seja completo. Não faça para ver se vai dar certo, não. Em o nome de Jesus Cristo, já deu, eu estou sobre a palavra de Deus e eu não abro mão da minha bênção. Ande na minha presença e ser perfeito. Não faça acordo com o demônio. Não entre no acordo, não. Você não tem o direito de desprezar a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que aquilo é seu,
vá até o fundo. O nosso Deus, ele é onipresente, ele é todo-poderoso, ele não conhece limites. Então vamos passar agora para outra sessão em o nome do Senhor Jesus. De volta ao nosso curso Fé, nós estamos no módulo 3, a oração do Pai Nosso, e nós estamos na lição 1, que é aquela primeira frase da oração que Jesus diz: Pai Nosso que estás nos céus. Estamos na parte 1, a quem devemos nos endereçar, a quem devemos nos dirigir, o que ele é para nós. E nós estamos vendo na sessão, hoje a sessão 9, vamos ver que ele é imutável. O nosso Deus, ele nunca, jamais, em hipótese alguma, ele deixa de cumprir a palavra dele. Ele é um Deus que não muda. Imutabilidade significa a qualidade daquele que não está sujeito a mudar ou a mudanças. E isto é o nosso Deus. Essa sessão de hoje, ela tem a ver muito com a sessão anterior. Nós vimos que Deus é fiel, então nós vimos que por ele ser fiel, ele não muda. E graças a Deus, louvado seja o nome dele, porque ele não muda. Porque algumas vezes, olha, nós estamos tão distantes dele, que por nós termos errado, achamos que ele também não vai nos tratar da mesma maneira. Mas nós nos lembramos que ainda que formos infiéis, ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. No livro de Hebreus, capítulo 6, nós temos aqui muitas passagens bonitas. Mas começando no versículo 13, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, retenhamos a firme consolação, nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Bom, aqui fala que Deus, ele fez um juramento com Abraão. E nós vamos ver esse juramento lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, nos versículos 16 e 17. O Senhor Deus havia escolhido Abraão para fazer com ele uma aliança, e da descendência, a posteridade de Abraão, o Senhor Deus então fazer um pacto, um contrato. Essa aliança é um contrato em que teria cláusula. E Deus então, ele confirmaria a sua palavra. Diz assim, leu 15, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que de veras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Esse aqui é um ato assim, um acontecimento singular, nunca houve igual, jamais ouvirá, e que muitas vezes os pregadores não gostam de ministrar. Deixa eu explicar para você. O Abraão era um velho de mais de 100 anos de idade. Até os 100 anos de idade, ele e a sua mulher, que tinha 90, não tinham filho. Ele havia tido um filho, por até insinuação de sua mulher, de uma moça que era sua escrava, sua concubina. E
A mulher, então, mandou que ele fosse, se deitaram e tiveram, que foi o pecado de Abraão. Desse ato, nasceram os árabes, e depois do filho da promessa, vieram os judeus. E por isso que judeus e árabes até hoje, num certo sentido, são como gato e cachorro, não dá para viver juntos. Tem o mesmo pai, mas não combinam. Um é filho da escrava e o outro da livre. Então aqui nós temos esse relato aqui, em que o Senhor Deus, ele colocou à prova Abraão. Você imagina que o Abraão a vida toda quis ter um filho, depois por um milagre de milagres, ele conseguiu com 100 anos ser pai. Vamos dizer que o milagre não foi tanto, mas a sua esposa, Sara, 90 anos de idade, ter força para engravidar e dar à luz, ter força para expelir uma criança, olha, foi um milagre dos maiores. E também não nasceu uma criança debilóide, não. Nasceu um homem perfeito, completo. Pois bem, um dia o Senhor Deus vai e diz para Abraão que ele deveria imolar o seu filho. Sempre quando eu prego essa mensagem, eu gosto de explicar para qualquer pessoa que Deus não pede mais isso. Se alguma voz pedir que qualquer ser humano, filho ou vizinho, uma criança, seja imolada, essa voz é do diabo. Porque ali o Isaac, ele representava, tipificava Jesus. E o Abraão não negou. O Abraão, bom, Deus é poderoso até para dar morte ou ressuscitar. É um incidente até bonito, você pode ir em Gênesis, antes do 22, no 22 você vai ver isso, no capítulo 22, como é que foi aquele acontecimento. E foram lá, um negócio até muito bonito. E quando Abraão estava na hora de sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor, Jesus, bradou dos céus antes da sua encarnação, ele é conhecido como anjo do Senhor, e gritou o seguinte: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste essa ação e não me negaste teu filho, o teu único, que de veras te abençoarei. Porque Abraão chegou a esse extremo, o Senhor Deus, que é imutável, ele não muda, a imutabilidade, a qualidade daquele que não está sujeito a mudar ou a mudanças. Então o Senhor Deus diz assim: por quanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, que de veras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Mas no Evangelho, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra o avanço da igreja de Deus. Então por que isso aconteceu? Aconteceu porque Abraão foi fiel e Deus imutável. Ora, os judeus depois fizeram poucas e boas. Mais na frente você vai ver ali em Êxodo, Moisés, por ordem de Deus, tira 3 milhões, um pouquinho mais, né, ali do Egito, faz eles atravessar o Mar Vermelho, e milagres acontecendo. Moisés sobe a montanha para falar com Deus, fica 40 dias e 40 noites lá, o povo se corrompeu. O povo chegou para Arão, o irmão de Moisés, e disse: esse Moisés, não sei o que aconteceu dele não, faz um bezerro de ouro aí para que nós então sirvamos ao nosso Deus. O Arão caiu na tentação, fez, o povo arrancou a roupa e ficou lá na maior luxúria, maior pecado, negócio satânico mesmo. E Deus quase que riscou aquele povo do mapa. Disse: Moisés, se você quiser, eu vou da sua descendência fazer um povo. E Moisés teve que pleitear e baseou na imutabilidade de Deus. Pleiteou a causa do povo, falou com Deus e o Deus eterno ouviu. Depois você vai lendo a história de Israel, nos reis, os homens perversos. Olha, teve cidadão ali que fez coisas terríveis. Introduziu no meio do povo de Deus a feitiçaria, se dobravam diante de ídolos, adoravam os espíritos, adivinhações, até com sacrifício de filhos. Negócio bravo. E o Senhor Deus, com a paciência que lhe é peculiar, por causa dessa aliança com Abraão,
Deus não mudou. Você mudou. Você já não é mais o mesmo, você perdeu o primeiro amor. O evangelho para você passou a ser uma associação de amigos, um costume que você tem. Não faça isso não. Volte correndo para os braços de Deus. Para esse ser que não muda, que não nega a sua palavra, que não vira as costas para você. Para esse ser que tem a maior boa vontade em lhe ajudar, em lhe levantar, em lhe colocar de pé, em fazer de você uma pessoa mais que abençoada. Deus quer lhe abençoar. Deus quer lhe transformar. Deus quer mudar a sua vida por completo. E Ele fará isto se você simplesmente clamar a Ele. E quando for clamar, lembre-se, Ele é o Deus imutável. Ele é o Deus que não muda. Ele disse, eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Mas missionário, essas promessas aqui são para Abraão e para os judeus. Os judeus, tá bom, é para os judeus. Mas também é para nós. Lá no livro de Deus, lemos há dois cursos fé atrás aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz que nós somos os herdeiros dessa promessa. Ele disse a Abraão, eu vou abençoar você grandissimamente. Diz aqui, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Essa é a bênção. E multiplicarei a tua semente. Igreja, acorde, a semente de Abraão tem que ser multiplicada, como as estrelas dos céus, como a areia que está no mar. E a tua semente possuirá a porta de seus inimigos. A semente aqui é Jesus, nosso descendente dele. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Voltando ao livro de Hebreus, capítulo 6, vamos para o 7, versículo 24, aqui diz o seguinte. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ele está falando aqui, logicamente, sobre Jesus. Diz que o versículo 22, de tanto melhor conselho, Jesus foi fiador. Na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes, grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Entendamos o seguinte, o Senhor Jesus, o sacerdócio dele é perpétuo, é imutável, é eterno, não tem fim, não tem limite, não tem variação. O ministério de Jesus é o mesmo. Qualquer pregador pode tornar-se da noite para o dia, de um momento para o outro, numa bênção para a humanidade. Porque aquilo que nós vemos na Bíblia, que acontecia nos dias do ministério terreno de Jesus, tem que acontecer hoje. O mesmo tem que acontecer. Porque o ministério de Jesus é o mesmo, ele é imutável. Eu já ouvi tanta besteira, tanta asneira ser falada desse mundo afora. Não, Deus curou milagres fez milagres há 2000 anos atrás, curou os doentes no ministério de Jesus. É porque ele queria ganhar os pecadores. E a igreja primitiva? É porque ela tinha que se firmar. Meu irmão, hoje no mundo tem mais pecador do que já existiu até o dia de hoje. Olha, se você somar o número de pessoas que hoje está vivendo no mundo, 6 bilhões, e somar o número de pessoas que viveu no mundo desde Adão até o ano de 1900, você vai ver que o número hoje é infinitamente maior, mais do que o dobro de todos eles. Você imagina quanto mais pecadores tem hoje para ser ganho? Você imagina que destruição de seara de almas vai ser realizada se a igreja não acordar? Mas a igreja está dormindo. A igreja tem um Senhor que é imutável, um Senhor que não muda, que não perde a batalha, um Senhor que confirma aquilo que o Senhor vai prometer, mas não acredita.
é porque hoje Deus tem a medicina, né? Tão avançada. Para que Deus veio curar os enfermos? Que estupidez. Deus não tem nada a ver com medicina. Em pregar o evangelho, medicina é de Deus. E glória a Deus pela medicina, pelos avanços científicos conseguidos, tecnológicos, pelas maravilhas que esses doutores fazem por esse mundo. Já estão reimplantando órgãos, transplantando órgãos, olha, fazendo coisas grandes. Que Deus abençoe para que eles cresçam, desenvolvam e aprendam muito mais. A humanidade vai ficar melhor, mas a Igreja de Cristo está acovardando. A Igreja de Cristo está esquecendo que ele tem um sacerdócio perpétuo, um ministério eterno, imutável. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, nós temos sobre esse assunto a máxima do Senhor Jesus. Olha, se a Bíblia não falasse mais nada sobre a imutabilidade de Deus, esse versículo 35 já seria o maior. Diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo pode passar nesse mundo, mas as palavras do Senhor nunca, jamais, em hipótese alguma. O que é que Jesus quer dizer por isso? Em meu nome os que creem expulsarão demônios. Ah, não é para expulsar demônios, mas claro que é. Claro que temos que expulsar demônios, desmanchar trabalho de feitiçaria, de macumbaria, paralisar toda a ação do príncipe das trevas. Claro que temos hoje, sim senhor, que fazer as pombagiras, os exus, bater em retirada. Mas o colega acredita que não é. Meu irmão, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas vão ser confirmadas. Então, quando você agora for orar, nós estamos terminando essa parte agora, da lição número 1, né? Em que nós ficamos estudando assim sobre a quem devemos nos dirigir e vendo aqui o que o Senhor Deus é. Então, quando você for orar, você lembre: eu estou buscando um que é imutável. Eu estou buscando um que é fiel, um que é onipresente, um que é onisciente, um que é onipotente, onipresente, onisciente. Eu estou buscando um que nunca deixará de cumprir a sua palavra. Ele é amor, ele me ama. Com essa certeza que ele é imutável, que ainda que os céus e a terra passem, a palavra dele não haverá de passar, você vai obter sucesso. Isso é para afirmar a sua fé. Isso é para fazer a sua crença, a sua convicção ficar mais forte. E não se exclua, por favor. Semente de Abraão, essa promessa diz respeito a você. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Amém? Então passemos para outra sessão, em o nome de Jesus. Olá. Muito bem, de volta ao nosso curso Fé. Nós estamos estudando no módulo 3 a oração do Pai Nosso. Estamos na lição de número 1, cujo título é aquela primeira frase de Jesus: Pai Nosso que estás nos céus. Estamos na parte 1 e hoje a lição é a sessão número 8. Hoje nós vamos ver que o nosso Deus, aquele a quem nós devemos nos interessar, nos dirigir, ele, além de outras coisas ele é fiel. O que significa ser fiel? Fiel é aquela pessoa que cumpre tudo aquilo que se obrigou. Por exemplo, eu faço um negócio com você e você me vende a sua casa e eu digo que eu vou pagar, tratamos ali em 30 meses. Bem, eu quero dizer para você que nós não devemos comprar nada a prazo. Fica só um exemplo aqui, porque a Bíblia diz em Romanos 13:8 que nós não devemos dever nada a ninguém. Mas nós fazemos um negócio, suposição, e eu me obrigo a pagar a você
durante 30 meses, a prestação é de R$1.000 por mês. É uma casinha simples e vou pagar além da entrada que eu dei. Bom, você poderá no final dos 30 meses dizer: o missionário é um homem fiel. Nem precisei esquentar a cabeça. Todo dia 30 era dia de receber, ele vinha à minha porta e trazia o dinheiro. Tudo bem. Mas vamos supor que eu deixasse passar um mês, 2, a juntar, você precisando, tinha que me apertar e tal. Bom, o missionário, ele é meio fiel. Pagou, mas pagou com certo atraso. Ou suponhamos que eu paguei 10 prestações, o resto eu não quis pagar, disso aqui você não vai tirar porque eu sou bravo e tal. Então você diria: o missionário é infiel. Por quê? Eu me obriguei a cumprir certo compromisso e não o fiz. Pois bem, na Bíblia Sagrada nós temos declarações e temos promessas de Deus, em que o Senhor Deus se obrigou. Ele prometeu, e se nós crêssemos, ele se obrigaria. E você tem que ter na sua cabeça, no seu coração, que ele é fiel. Ele jamais, em hipótese alguma, será infiel. Deixará de cumprir aquilo que os seus lábios proferiram. Meu irmão, minha irmã, isso que a Bíblia está dizendo é a própria verdade. O nosso Deus é o Deus fiel. Então, se nós encontramos qualquer promessa na Bíblia, e aquela promessa, ao meditar nela, ela se nos abre, quer dizer, o Espírito Santo nos deu, nós podemos ter plena certeza, devemos ir fundo e dizer: diabo, em nome de Jesus Cristo, pego que esse eu vá embora, porque eu já tenho a bênção. Mas pode ser que Deus não dê a bênção. Não, não pode ser não. Não tem essa condição, essa mínima condição. O nosso Deus é um Deus fiel. Eu vou ler para você agora um versículo que eu gostaria que você nunca na sua vida esquecesse. Esse versículo já me ajudou muitas vezes, mas muitas vezes, quando eu não estava bem espiritualmente. Havia acontecido alguma coisa, meio chateado, ofendi alguém, aborrecido, ou mesmo sentindo desligado, pedia perdão a Deus, mas não vinha aquela alegria de dizer: mas Pai, eu vou crer nessa palavra. Diz o seguinte, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. Vamos entender isso aqui? Se nós formos infiéis, olha, nós não somos Deus para mantermos-nos fiéis o tempo todo. Bom seria que nos mantivéssemos. Bom seria que nunca estivéssemos embaixo, cada dia crescendo mais. Mas essa vida moderna, essa correria de um lado para o outro, a chateação, os falsos irmãos, os falsos amigos, as pessoas com interesses escusos, espúrios, as pessoas que a gente punha toda a confiança nela, de repente nós quebramos a cara e meu Deus, como é que pode ser isso? Então, às vezes, nós no coração, no espírito, nós não somos muito fiéis. E nós ficamos chateados, invocamos até a justiça de Deus, sei lá mais o quê. Então nós nos sentimos assim depois errados. E muitas vezes até mais errados do que aqueles que não erraram. Ou que erraram. Tudo bem. Aí nós devemos nos lembrar desse versículo. Se formos infiéis, olha, não devemos ser. Devemos fazer tudo para não sermos qualificados de infiéis. É uma coisa triste, é a pessoa que não cumpre aquilo que se obrigou. Mas se nós formos infiéis, se nós escorregarmos, errarmos, pecarmos, diz a Escritura Sagrada que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus o justo. Nós podemos pedir o perdão, podemos nos confessar. Se formos infiéis, nós devemos permanecer fiéis. Se formos infiéis, devemos pedir perdão. Mas nós devemos saber o seguinte: ainda que formos infiéis, Ele permanece fiel. Isso é bonito. Quando você for orar a próxima vez, que você penetrar diante de Deus, que você disser: Pai, em nome de Jesus eu venho a Ti, lembre-se, eu estou indo perante o Deus fiel.
o Deus que não quebra a sua palavra, o Deus que não nega aquilo que seus lábios prometeram, o Deus que, ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Sabe por que ele permanece fiel? Porque de modo algum, não há jeito, não há maneira, não existe hipótese de Deus negar-se a si mesmo. Preste atenção nessa palavra. Ele é, por índole, fiel. Mesmo que nós não sejamos, ele permanece fiel. Com os homens, não dá isso. Eu prometo lhe vender uma bicicleta, você pagando 20 prestações de R$20. Na oitava você para de pagar. Eu disse que eu lhe entregaria, eu marquei 20 prestações, vai dar setembro de 96. Ou setembro de 98, sei lá, um dia tal, eu lhe entrego a bicicleta. Mas na oitava você parou de pagar e não quis pagar mais, e chegou agora o prazo que eu disse que eu lhe entregaria. Seu Soares, pois não? Eu vim buscar a minha bicicleta. Não, eu não vou entregar. Mas o senhor diz, está aqui, que o senhor entregaria. Eu entregaria com uma condição: se você tivesse sido fiel e cumprisse seus compromissos. Mas, seu Soares, eu não sou fiel, sou infiel, mas o senhor é fiel. Não, também não você não. Nesse caso, a minha fidelidade depende da sua. Você não cumpriu, não é o mesmo com Deus, não. Ainda que nós formos infiéis, ele permanece fiel. Significa o seguinte: ele não nos risca do mapa. Nós erramos, pedimos o perdão e nos aceita. Erramos, pedimos o perdão e nos aceita. Não é para a gente ficar errando a vida toda, não. Mas ele sempre é o Deus fiel. Quem sabe eu estou falando agora com alguém que não se sente em condições de entrar na presença de Deus. Missionário Soares, para mim não dá. Eu tenho batido um lado para o outro e eu não tenho condição, missionário. Eu errei, não me sinto em condição de entrar diante de Deus. Eu acho que Deus já não me ama mais. Tudo bem, você pode achar o que quiser, mas diz esse texto que se formos infiéis, ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. Se é o seu caso, vai fundo diante de Deus. Diga: Pai, eu quero assumir o que é meu. Pai, eu quero tomar posse da minha bênção. Pai, eu sei que eu errei, eu fiz o que não deveria fazer, eu me sujei, eu magoei o teu coração. Deus, mas o Senhor é fiel. E eu peço perdão agora. Aí você pode em seguida, pois eu agora vou usar das prerrogativas que diz que eu tenho na tua palavra, que ela diz que eu tenho. Por exemplo, se você confessar o pecado, ele é fiel e justo para lhe perdoar. Isso aí você pode estar tranquilo. Confessou, o Senhor é fiel e justo para lhe perdoar. Ele nunca, jamais deixará de cumprir a palavra dele. Então ele é fiel. Você abandonou o pecado, você tem o perdão divino. Mesmo que você não sinta, ainda a sua consciência machuque e você está achando que não dá certo, meu irmão, veja o que está escrito aqui, mais uma vez eu leio para você. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, é o vizinho do Mateus. 3 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Acabou. Deus não muda, meu irmão. Você sabia que 1000 sucessos, 1 milhão de sucessos, não mudam a Deus? Continua o mesmo. Você sabia que 1 bilhão de fracassos também não mudam a Deus? Ele continua o mesmo. Ele é simplesmente o Deus hoje como foi no passado. Ele ainda hoje continua fiel. Se a humanidade ainda vai ficar sobre a face da terra mais 1000 anos, nós já passamos, fomos embora, né? 1000 anos atrás, quanto tempo se passou, né? Hoje aquela geração se passou, não tem nem lembrança deles. Alguns ouvimos falar que existiu aquela pessoa, mas a maioria, os nossos antepassados, nem sabemos quem foram eles, tal, tudo bem. O mundo mudou.
O homem está mais louco do que sempre esteve. O Senhor Deus não muda. Ele continua o mesmo. Continua o mesmo com o mesmo poder, com a mesma habilidade e principalmente com a mesma fidelidade. Ainda que os céus e a terra passem, o Senhor Deus jamais haverá de passar. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nós temos uma descrição a respeito de Jesus. Então, Deus não muda? Não. E Jesus? É claro que Jesus não muda. Claro que Jesus Cristo continua o mesmo, porque Ele é Deus. Está escrito aqui em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora você veja a incoerência de certos pregadores, de certas igrejas. Deixe-me agora falar dos meus colegas ministros, que dizem que Deus não faz mais milagres hoje. Eu não sei que autoridade tem essa pessoa. Isso não é autoridade. Isso é bestialidade, isso é burrice mesmo. A pessoa dizer, afirmar, declarar com a cara mais cínica que Jesus não faz milagres hoje. Meu irmão, quem não faz milagres hoje, mudou. Mas Jesus é o mesmo, como é que ele pode mudar? Ele é o mesmo ontem, quer dizer, nos dias terrenos do ministério dele, hoje, nos nossos dias e amanhã. Ele jamais deixará de operar. Em Malaquias 3:6, Deus diz, eu, o Senhor, não mudo. Aqui o Espírito Santo fala claramente, Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem, hoje e o será para sempre. Então, quando você for orar e a consciência estiver lhe acusando, peça perdão. Não pense você que Deus passa por cima das coisas. Se você não se acertar com Deus, você não será perdoado. Então você chega, se coloca diante de Deus, pede o perdão. Senhor, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu quero agora a absolvição. Peça perdão. Pediu, mas ainda tem aquele sentimento assim de desprezo. Aquele sentimento que só quem já passou por ele sabe explicar, de indignidade, em que você se acha a pior pessoa do mundo. O que você faz? Ele é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel hoje, como foi há 2000 anos, como foi no tempo de Abraão 4000 anos, como foi no início da criação, no início de todas as coisas. Ele continua o mesmo, fiel. Isso é uma característica dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele disse, estes sinais seguirão aqueles que crerem, e ele falou isso. Em meu nome expulsarão, expelirão os demônios. Nós podemos ter certeza que não exista um demônio que nós não tenhamos condição de expulsar, de expelir, de pôr para fora. Por quê? Porque Jesus é fiel. A palavra dele não muda. Se ele disse, tudo que você determinar em meu nome, eu farei, podemos ter certeza completa, absoluta, que ele fará. Ele não muda. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele foi fiel há 2000 anos atrás, honrou a palavra de Deus, continua hoje com a mesma fidelidade. Quando ele disse, todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, ele tem prazer em honrar a sua santa palavra. Ele tem prazer em cumprir aquilo que seus lábios proferiram. Ele vai cumprir. Ele vai honrar. Ele vai fazer, senhor, senhora, a palavra dele boa. Ainda que tudo mude nesse mundo, o nosso Deus, o Deus fiel,
jamais haverá de mudar. Ainda que formos infiéis, ele permanece fiel. Primeira carta de João, é logo em seguida, nós estávamos em Pedro, 2:9, diz assim, 1 de João 2:9, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui esse versículo, se eu posso ter errado aqui, que aparentemente não tem muita conexão com aquilo que nós estamos estudando. E vamos ver o que é a enciclopédia bíblica, se ela registra esse versículo, porque você pega numa fonte e na outra, e às vezes você não encontra. Ele é fiel, ele é fiel, tal. Não, é 1:9, justamente, é o versículo anterior, porque eu não encontrei muita conexão. Se confessarmos os nossos pecados, isso eu já falei, mas é muito gostoso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. O que é fiel é a pessoa que cumpre aquilo que se obrigou. E ele é justo. Porque, meu irmão, o pecado Jesus já sofreu. Deus seria injusto com Jesus se negasse perdoar qualquer pecado que tenhamos cometido. Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando você for orar, lembre-se, eu estou me endereçando, eu estou chegando adiante de um ser que é fiel. Nós vamos passar agora para outra sessão dessa lição, dessa parte 1, e nós vamos ver que o nosso Deus, além de fiel, ele é imutável. Então passemos em o nome de Jesus. Canal Show da Fé, já disponível.